Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco. Este é o canal O Reino em Pauta, com vocês todas as manhãs, levando a poderosa palavra de Deus. Paz seja contigo, meu amigo, meu irmão, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, e muito obrigado por caminhar conosco aqui no canal O Reino em Pauta. Deus abençoe a você, pelos seus likes, pelo seu compartilhar, que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, nós vamos liberar uma palavra nesta manhã sobre o tema A Caminhada e o Caminho, baseado no livro de Lucas, capítulo 24, verso 13 ao 35. Nesta primeira leitura, eu vou ler o versículo 13 ao 16, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Meus amados, eu quero liberar nesta manhã algo acerca da caminhada e o caminho. A caminhada é o percurso da nossa vida, no caminhar diário, de um extremo para o outro extremo, de uma idade para outra idade. São as etapas desta vida e que todos os dias acontecem. E aqui não era diferente. O maior acontecimento de todos os tempos já havia acontecido em Jerusalém. Jesus de Nazaré havia sido morto, crucificado, e este já era o terceiro dia. Então, no primeiro ponto dessa reflexão, eu quero imaginar com você o que acontecia, o que estava acontecendo naquela região. As pessoas conversando, falando a respeito de tudo o que tinha acontecido, a admiração, pessoas admirando Jesus com toda a sua humildade, aquela história crucial, difícil. Então, o assunto daqueles dias era a crucificação de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, meus amados irmãos, que percorreu por 3 anos liberando a poderosa palavra, liberando a vida, liberando Deus. E agora ele é morto, crucificado entre 2 ladrões. Então eu quero imaginar com você a força do assunto que esses 2 discípulos estavam conversando. Fiz uma análise também aqui na caminhada. O percurso que eles estavam fazendo dava 11 quilômetros de Jerusalém, aonde eles iam indo, o povoado chamado Emaús. É interessante que quando eles começaram a caminhada, falando sobre esse assunto, o maior assunto do momento, e então, de repente, aparece do lado deles uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa começa a conversar com eles e começa a ouvir o assunto deles. Mas a Bíblia é clara no versículo 16 que eu li, e ela diz assim, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. A grande questão aqui está na visão. Vamos pensar comigo. O assunto estava claro. Eles sabiam do assunto. Eles conversavam sobre o assunto, mas a sua visão estava impedida de ver. O grande problema hoje em nossas vidas, queridos, não são os assuntos, não são as histórias, não é aquilo que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. A grande questão hoje é a visão. O problema está na visão. Então, eles não imaginavam que era o próprio Jesus ressuscitado que estava do lado deles.
O assunto era um assunto forte. O assunto era acerca da morte de Jesus. Mas, amados, a visão deles estava impedida de ver. Então, se eu conheço e não vejo, é um grande problema. Se eu leio e não vejo, é um grande problema. Se eu falo e não vejo, é um grande problema. Qual é o problema da humanidade em nossos dias? É a visão. O conhecimento traz visão. A palavra profeta diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas, na realidade, esse conhecimento que produz visão. Porque o povo está perecendo porque não enxerga, porque não vê, e os olhos se fecham, estão como que fechados. Mas que o Senhor tenha misericórdia, queridos, e venha abrir os nossos olhos para ver, para entender, para compreender a largura, a altura e a profundidade do poder de Deus. Como é difícil, amados, a questão da visão. Vamos imaginar uma pessoa cega. Ela não vê cor, ela não vê a claridade. A escuridão não, porque está sempre escuro. Ela está sempre em trevas. Então a questão da visão é difícil. Você pode caminhar, mesmo não enxergando. Você pode falar, mesmo não enxergando. Você pode apalpar, mesmo não enxergando. Mas a falta de visão, queridos, tira o brilho, tira a claridade, tira a alegria, tira a paz. Então, os discípulos estavam muito tristes. E quem sabe, resolveram fazer essa caminhada exatamente por causa da tristeza, porque acabou a alegria em Jerusalém. Até então, era uma alegria. Havia ali o profeta, havia ali Jesus, Jesus de Nazaré, o homem que curava, o homem que trazia alegria, o homem que trazia paz. E agora, uma só voz fala em toda a região. Ele foi morto. Ele está morto. Foi sepultado. É hoje o terceiro dia. Mas o que me deixa maravilhado, irmãos, também aqui, nessa primeira parte, e eu quero pontuar isso, é a presença de Jesus na caminhada. O tema que eu estou falando é a caminhada e o caminho. Então, quando está proposta a nós uma caminhada, nós precisamos atentar para o caminho. Eles tinham proposto, havia uma proposta na mente deles, uma caminhada de Jerusalém a Emaús, cerca de 11 quilômetros. E eles não imaginavam que nesta caminhada o caminho iria estar governando ali o assunto que eles iam falar. Então, a grande questão também é o governo do caminho. O caminho está revelado em João 14,6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho está revelado. E o caminho agora faz parte da caminhada destes dois homens. Essa é a grande questão. O caminho faz parte da caminhada desses dois homens. Outra coisa interessante, o caminho faz parte do assunto desses dois homens. Olha que coisa linda. Olha que coisa tremenda. A questão do caminho, da presença do caminho, da visão do caminho, da revelação do caminho. E agora, amados e queridos irmãos, o caminho está com eles e começa a andar com eles. Eu imagino que o assunto agora ele fica diferente, porque incluído no assunto está o caminho. Incluído na caminhada está o caminho. Se o caminho está incluído, amados, no assunto da nossa vida, se o caminho está incluído no percurso que estamos fazendo de A a Z, então nós temos tudo. Você pode estar fraco, eu posso estar fraco, você pode estar chorando, eu posso estar chorando, você pode estar passando por uma turbulência muito grande, mas se você tiver a presença do caminho em sua caminhada, o seu percurso vai se tornar leve.
A vida vai se tornar leve por causa da presença majestosa do caminho. O caminho que é Cristo, o caminho que é o Senhor, o caminho glorioso que é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele também é a verdade, ele também é a vida. A vida estava presente ali. Já não é o assunto agora, queridos, relacionado àquilo que estava acontecendo, já não se falava mais de morte. Ainda que eles não estavam vendo, mas não havia mais morte. A vida está presente. Então essa é uma questão gloriosa que eu quero deixar para você nessa manhã. É a presença da vida. É a companhia da vida. É o caminho na sua caminhada. É o caminho no percurso da sua vida. Então pensa comigo agora. Pega o percurso que você está caminhando e reveja o caminho na presença desta caminhada. E tudo vai se tornar mais leve. E o Senhor vai ministrar abundantemente a sua vida. E serão dias leves na sua vida. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã, por esse dia. Muito obrigado, Deus, pelo caminho na caminhada. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, sua benignidade dura para sempre. Nós te glorificamos, te adoramos e nós pedimos a tua bênção nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã.